Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Minha Casa Financiada. Hoje a gente vai estar falando sobre casas de 10, 15, 20, 50 milhões de reais, aonde elas estão, como elas são feitas e quem é que compra essas casas. A gente vai estar aqui com o Thiago Abreu, com a Larissa Abreu, eles que são parceiros do Minha Casa Financiada, vieram lá de Minas Gerais, juntaram as suas trouxas, vieram para São Paulo, viver o sonho grande e hoje estão construindo casa para milionário. Vinícius, tu conhece eles? Fala comigo, Dieguinho, Vinícius Mota aqui. Esse aqui é meu parceiro de longa data, um dos primeiros a entrar na Minha Casa Financiada aí, um dos nossos construtores aqui. A gente está até fazendo. Hoje a gente é sócio em uma casa que a gente está fazendo aí. E ele já trabalhava aqui, mas ele vai falar melhor sobre a vida dele. Ele já trabalhava aqui quando eu conheci ele no mercado de Alphaville, que é um mercado aqui no São Paulo, que começou a brotar muita gente milionária. Lá não tem mendigo, não tem tristeza, não tem nada. Lá parece. Lá não tem dor, lá parece Dubai. Mas Maricá, tem casa de 10 milhões lá? Não tem, cara. Maricá é casa no máximo de 1 milhão, a gente constrói, vende, tá feliz ganhando lá 200, 300 mil de lucro. Aqui no São Paulo, que o negócio a brincadeira começa a ficar grande, que às vezes a gente conversa aqui de casa de 10, 15 milhões, o pessoal que tá do outro lado falando, cara, vocês estão numa bolha. Isso não existe não, pô. Na minha cidade o terreno é 10 mil, pô. A gente faz casa com 20 e vende a oca por 50. Então a gente trouxe aqui um case. Thiago aí se apresenta pra gente começar o nosso podcast. Pessoal, obrigado aqui por estar no podcast aí da Minha Casa Financiada. Uma alegria estar aqui com vocês. Boa. Já vem um tempo que estamos trabalhando junto aí. Estou com a Larissa Abreu, minha esposa. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. E é um tema realmente relevante, né? Que as pessoas, elas não sabem que existe esse mercado. E eu vou falar, a gente vai estar conversando durante o tempo, mas é um dos mercados mais lucrativos que existem. Né, Lala? Eu acho que pela experiência aí de projeto, tudo que a gente vem passando no decorrer desses anos, acho que vai dar um tempinho pra gente contar a nossa história. E aqui é um casal, né? Thiago, ele é o construtor, a Larissa Abreu, ela é arquiteta. Se apresenta aí, Lala. Muito prazer aí, pessoal. Sou a Larissa Abreu. Estou há mais de 15 anos nesse mercado de projeto, aprovação, reformas, dentro do mercado de arquitetura no Brasil. Comecei lá na minha terra, em Belo Horizonte, mas fazem alguns anos, uns 13, 14 anos que nós estamos aqui em São Paulo, atuando na região do Alphaville. Legal. É bom a gente estar conversando hoje sobre como vocês entraram nesse mercado. Eu imagino que muita gente que está acompanhando, assistindo, já deve estar se perguntando, né? Poxa, eu quero ir para São Paulo, ou eu sou de São Paulo, como é que eu chego ali no Alphaville, como é que eu abro meu espaço nesse mercado multimilionário? Mas antes, a gente também está aqui com o João Angeli. Tudo bom? Tudo ótimo. Esse cara aí é o cara da Polícia Federal. Não, eu tô fora. Mas é um grande prazer estar aqui. Se apresenta, tu faz o quê, João? Eu sou trader de imóveis. É? Cara, né? trader de imóveis. O que é um trader de imóveis? O que é isso, né? Não tem gente que trada Bitcoin, tem gente que trada mini dólar, tem gente que trada, enfim, vários tipos de negócio de papéis. Eu gosto de tradar imóvel. Você compra e vende imóvel Eu compro rápido. imóvel no leilão e vendo depois de 6 meses, 1 ano, a preço de mercado. Então, assim, o leilão, para quem não sabe, né? Então tem muita gente que compra imóvel na Caixa, compra imóvel nos bancos, financia, fica uma alienação fiduciária, não consegue honrar as parcelas, o imóvel é retomado através de um leiloeiro oficial e isso vai para a asta pública. Então tem muita oportunidade. Tem 15 mil imóveis sendo leiloados aí por mês. E tem imóvel de 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões? Tem? Essa semana lá na Sato Leilões está indo um imóvel de 180 milhões avaliado em 1 bi, que é uma fábrica abandonada. 180 milhões. É uma fábrica abandonada aqui em Osasco. Pelo que eu vi, dá para construir acho que umas 60 torres lá. Caramba. Então tem muita gente grande querendo comprar esse imóvel para construir, né, por fases. Então as pessoas vão construindo. Então o imóvel é um modo, uma modalidade para você comprar um bem e revender ele. E também tem gente que holda, ou seja, compra, aluga e deixa dentro do case, né? Aí depende. Eu faço trade desde 2010, foi minha primeira aquisição, e é um jeito para você, às vezes, ter dentro do seu modo de investimento nos imóveis, modalidades. Então, por exemplo, eu gosto de construir, aí você põe um pouquinho de dinheiro na construção, outro dinheiro na compra de imóveis antigos, faz um retrofit e dispõe também a mercado.
Legal. Enfim, são modos de você aí empreender, né? Massa. Legal. Eu acho que é isso. Então o cara que constrói casa grande é o cara que compra dele, não paga, você arremata esse imóvel É e isso. vende ele, né? Sem precisar ter a dor de cabeça de construir. Criamos o ciclo aqui, Diego. O ciclo completo, né? Perfeito. E aí, Dieguinho? Vamos perguntar a Thiago, né? Como é que começou isso? Tava lá em Minas comendo pão de queijo, aí fez, tô à toa, vou pra São Paulo. Dentre o pão de queijo, né? E descer aqui pra São Paulo tem uma caminhada, né? É uma Exato. caminhada longa, Mas já fazia casa em Minas, não fazia casa em Minas? Isso é um bom ponto, né? Eu e minha esposa, a gente se conheceu já há bastante tempo, né? Então a gente Vocês se conheceram na obra, foi? Cara, começou na área de engenharia. Eu fazendo engenharia, ela fazendo arquitetura. A gente se conhecia na faculdade ali, né? Já começou o namoro ali, depois vem o casamento, mas a gente meio que trabalhava muito em sintonia, né? Entendi. Antes até namorando, né? Ela trabalhando com arquitetura, eu trabalhando aí com engenharia. E aí uma das coisas que a gente conseguiu muito foi essa experiência. Eu muito na área técnica também, e ela também. E aí a gente começou, quando eu fui para uma multinacional, a Larissa jamais no empreendimento, né, Lala? Acho que você Não era empreendedora ainda na época, né? Trabalhei num dos maiores escritórios lá de Belo Horizonte, fazendo casas na região de Nova Lima, que também tem grandes mansões, a zona sul de Belo Horizonte. Então, eu já, de cara, tive experiência nessa área, né? Nesse Vocês já mercado começaram aí. construindo mansão, então? Não, ela começou verdade- trabalhando lá, pô. Pô, eu Trabalhando comecei construindo minha casa, minha vida de 60 metros quadrados. Não, mas Já um tô escritório, triste aqui. Cara, super renomado. Até agradecer a W Arquitetura. A gente teve experiência grande, uma das maiores empresas de arquitetura lá de Minas, Uhum. e que deu assim, muito lastro e aprendizado. Então, eu trabalhando com construção, a Larissa com a W Arquitetura, isso aí foi um caminho que foi construído aos poucos. Por quê? Porque eu vim do mercado executivo. Então, como mercado executivo, eu ganhava bem, eu tinha condição de ganhar, e eu fui transferido em algum momento pela empresa, não construí ainda. E a Larissa já vinha com essa experiência. Quando tu fala no mercado executivo, é o que tu tá falando? Tu Não, construía... Não, eu estava trabalhando na área de construção da multinacional também, Certo. tá? Uma empresa holandesa. E nesse momento eu estava no início, antes de Copa do Mundo e Olimpíadas. E um dos serviços que a gente fazia era fazer essa fiscalização, né, dos estádios, das partes de Olimpíadas. E eu vinha já trabalhando com parte de galpão industrial, trabalhando Que ano com que era estádio. isso? Cara, isso era 2011, 2012. Uma década se passou. Uma década se passou. E aí, assim, a Larissa, a gente veio aqui para São Paulo devido a essa promoção. E aí eu comecei a viajar o mundo todo, com construtoras grandes no passado. Então a gente tive experiência com a Camacuê. Quando a Larissa veio pra cá, ficou como? Quando eu vim para cá, eu também entrei, né? Eu fui coordenadora por alguns anos de um grande escritório de arquitetura também, aqui nos Jardins Tu de São sentiu Paulo. dificuldade quando tu veio? Tu já veio certo? Já tinha algum... Eu não senti nenhuma dificuldade. O mercado de trabalho de São Paulo, na minha área, é muito aquecido. Eu já fui absorvida no primeiro currículo, Uhum. na segunda entrevista, tive 5 entrevistas, 5 chamados. Então, assim, foi imediato e até permaneci bastante tempo nesse local, né? Fiz uma Isso é carreira uma coisa lá. que eu queria perguntar também, porque na minha vida eu comecei lá de baixo, né? Como eu falei, eu comecei com uma casinha pequena, né? Uma casa, minha vida, que até muitas das pessoas que estão ouvindo a gente costumam entrar nesse mercado. Foi um mercado lá do antigo governo que instaurou Minha Casa Minha Vida, e parece que todo mundo foi mordido por esse mosquito, e o pessoal só fala sobre isso hoje em dia e ninguém pensa do outro lado, né? E eu logo na primeira casa que eu fiz, eu falei, cara, eu gastei tempo projetando, eu gastei tempo fazendo alvará, eu gastei tempo indo para a prefeitura, eu gastei todo um tempo de processo para ganhar um valor X, que se eu fizesse o mesmo tempo para uma casa de alto padrão, eu estaria ganhando, sei lá, 5X. Então, é uma questão também que às vezes as pessoas não pensam. Será que vale a pena mesmo trabalhar só com baixo padrão? Será que não vale a pena procurar um condomínio melhor dentro da cidade, se especializar? Porque vocês parecem que começaram já no alto padrão, né? Eu vim de baixo e fui enxergando que para mim não faz sentido nenhum eu perder meu tempo ali embaixo, a não ser que eu fosse uma MRV da vida que fazem 800 apartamentos de uma vez, né? Mas no quesito casa a casa, que era o que eu construía, não fazia muito sentido, né? E antes de você falar, eu queria uma pergunta também pro João. No leilão, o pessoal procura muito só imóvel baixo padrão, médio padrão, alto padrão. Como é que funciona isso? O cara vai retomar uma casa que foi 180 mil, ou para ele vale a pena só retomar coisa maior, entendeu? Essa questão de trabalho versus custo-benefício. Eu acho que tanto na construção, na incorporação e na arrematação, a questão financeira é muito pesada. Então, por exemplo, para uma pessoa conseguir construir uma casa de 5 milhões, ela precisa ter crédito no mínimo. Porque como é que eu vou comprar um terreno de 1 milhão se às vezes eu não tenho, um crédito, eu não tenho um expertise?
A mesma coisa é para o leilão. Né? Hoje o leilão você consegue fazer aí boas arrematações pagando na pedalada. Então você imagina o seguinte, foi uma casa para leilão Tamboré 2, se eu não me engano, 1,3 milhões. A casa vale 7. O cara arrematou por 1,4, 20% de entrada e 36 vezes sem juros. Caramba. Uma barbada. Caramba. Por quê? 2 lotes na casa, se eu não me engano a casa tinha 490 metros. Santander, motivo foi extrajudicial. O cara não conseguiu pagar um financiamento que ele fez, a casa ficou em garantia e ele acabou perdendo a casa de 7 milhões por um financiamento que ele fez de 200. Ou seja, ele refinanciou a casa. Sim. Quem arrematou isso deu 20% de entrada e vai pagar em 36 vezes. Ou seja, ele vai vender essa casa, ele vai fazer um trade antes de pegar a casa. Sabe por quê? Porque vocês, por exemplo, podem comprar essa casa antes de pegar ela para reconstruir em cima, porque são 2 lotes. Então o que eu quero dizer aqui, né? Só respondendo a sua pergunta. Que no caso você não respondeu. Vale muito mais a pena você ter dinheiro para comprar um imóvel que vale mais pagando menos do que você fazendo isso para um imóvel que vale menos. Mas agora, pelo mesmo motivo que eu. Meu motivo era tipo assim, a burocracia é tanta que pra mim não vale a pena, vamos dizer, tradear um imóvel de 100 mil reais. Eu prefiro perder um tempo tradando um imóvel de 1,3, que eu vou vender lá por 7, por 6 depois, do que eu ficar perdendo tempo. Existe essa burocracia também? Não, a burocracia é a mesma. É a mesma, né? A mesma. Porque o grande entrave para quem quer investir em leilão é conhecimento. Tá. Né? Então, assim, é um chão fértil desde que você saiba aonde plantar. As pessoas, na verdade, então começam por baixo porque é o que elas têm de capital aí pra arrematar, você imagina né? o seguinte, Vini. Poxa, eu fui mandado embora, eu tenho 100 pau na minha conta. Sim. Né? Eu não tenho essa visão de alavancar e talvez eu não tenha coragem para alavancar. Porque uma coisa é você virar para vocês que estão no mercado, para mim que está no mercado, e eu vou falar o seguinte, eu não tenho 1.300.000 em caixa. Não tenho. Mas eu tenho um compromisso com o leiloeiro que é criminal. Eu não pagar o leiloeiro, eu vou responder criminalmente. É um problema que eu vou gerar para minha vida. E aí vamos supor que eu só tenha 300 mil em caixa. Né? Imagina que eu tenho 300 mil em caixa, eu tenho uma compra de 1,3 mais 5% do leiloeiro. Eu preciso dar 20% disso. Então, teoricamente, eu tenho que dar lá 300 mil. Eu tenho 300 mil e é a conta exata. Só que no mês seguinte, talvez eu vou ter uma conta de 100 mil por mês. E aí, você tem coragem? Isso já tirou 80%, 90% de pessoas interessadas nesse imóvel. Porque se eu não tiver um investidor e não tiver o know-how, ele pode não ter dinheiro. Ele pode estar imobilizado lá com 30 obras. Mas com o know-how que ele tem, ele consegue arranjar uma pessoa na hora para poder segurar a barra caso ele precise. Então eu acho que o primeiro pilar que a gente precisa é conhecimento. Primeiro, para arrematar, e segundo, para segurar caso o meu dinheiro não seja completo. Entendi. Né? Por quê? Porque eu vou precisar alavancar. Agora, se eu tiver 1,3 milhões, eu também não colocaria de uma vez. Eu entraria no parcelamento, primeiro, que eu não vou pagar juros. Sim. Segundo, que eu só coloco 20%. E eu posso usar esse dinheiro para outros negócios. Então, eu acho que o grande barato de você ser um trader de imóveis e conseguir olhar a longo prazo é, primeiro, eu tenho tempo para pagar. Para que eu vou tirar dinheiro do bolso, me descapitalizar para pagar alguma coisa que não tem juros? Sim. Não preciso. Agora, o cara que não tem dinheiro, ele vai ter que ir para um imóvel menor, desde que ele não tenha conhecimento. Então, você quer segurança? Cara, pega um imóvel de 100 pau. Tem muitos aí. Só que aí você entra num problema, muita concorrência. Quanto menor, mais gente podendo participar. No imóvel de 1,3 milhões, menos gente. Às vezes numa fábrica de 10 milhões que você vai fazer São vários 3 galpões, pessoas. cara, você não pega concorrência. No imóvel de 180 milhões, nem vai na martelada. A Cirela vai chegar no leiloeiro e vai fazer uma oferta de terceiro interessado e vai arrematar isso na pedalada também. Por quê? Ela não vai querer tirar 180 milhões. Ela vai falar o seguinte, como que eu posso pagar 20%? Consegue fazer em 100 vezes? Vai fazer, né? O cara vai fazer. Ele arrematou um dia desse no Cirela, um negócio gigantesco. Gigantesco. Então, primeira coisa, conhecimento. Você às vezes não precisa ter dinheiro, mas vamos supor, eu conheço o Diego que tem dinheiro. E eu entro na negociação
como se eu fosse um corretor de imóveis. Eu falo, Diego, eu tenho um imóvel aqui que está indo a 1,3 milhão. Você vai precisar dar 20%, eu já vou fazer um contratinho aqui com você, vou cuidar de toda a parte burocrática da arrematação e te coloco no jogo. E eu levanto dinheiro em cima do meu conhecimento, com o dinheiro dele, e de repente eu já consigo mais 6% na venda porque eu faço a venda. Então, assim, o mercado de leilão é um mercado muito amplo, que faz a coisa escalar de uma maneira absurda. Que nesse imóvel de Alphaville mesmo, cara, só tiveram 3 lances para ser arrematado. Caraca, cara. Entendeu? Doideira. E assim, foi arrematado por 1,3 milhões, era um imóvel com 2 lotes numa casa. O que eu faria? Eu demoliria aquela casa e faria 2 projetos. Cara, Aí, ó. você tá falando aí, João. Por que você não arrematou isso aí, pô? Cara, eu botaria dinheiro agora. Em você fazer um Pix, cara. Eu tô falando que a gente tem algumas obras lá no Tamboré 10. O terreno hoje lá no Tamboré 10 tem de 3 milhões a 3 milhões e 200. Só o terreno. Só o terreno. Então você tá falando de um business case aí, cara, de 1 milhão e 400. Não, saiu com a de casa. graça. De graça. Nem tem terreno mais, Nem tem assim, mais. para vender no 2. É no lei 3. da oferta demolir. da procura. É Lei da demolir. oferta Eu tenho uma pergunta pra vocês dois aqui, que é o seguinte. Vocês começaram ali no alto padrão, mas vocês tiveram que se posicionar de alguma forma. Mas eu acho que eles não começaram já no Tamboré. Vocês vieram numa crescente, né? Mas Eu queria entender qual o ponto que vocês chegaram de fazer casa de 20 milhões. Tipo, vocês tiveram que mudar alguma coisa na vida de vocês, tiveram que contratar gente ou fazer um escritório, tiveram que se posicionar de alguma forma. Eu acho O que teve que acontecer pra chegar nesse Tem nível? vários pontos de estratégia, né? A estratégia, assim, é uma caminhada, né? A gente não começou também no baixo padrão, eu acho que você até comentou aí, a gente já começou posicionado no médio para alto e a gente começou a construir na Granja Viana. A Granja Viana tem imóveis ali com uma venda que você consegue vender de 2 Mas milhões. dá uma a 3 milhões contextualizada e pra meio. galera. A Granja Viana é um pouco menos do que Barueri, A né? Granja Viana você tem imóveis muito bons, bem posicionados ali na região. É próximo ao Alphaville, fica ali próximo a Raposo Tavares, aqui em São Paulo. É uma região que está muito aquecida também, só que você vai construir casas ali com valor de VGV de 1 milhão até 3 milhões. Já existem condomínios na Granja, que você pega ali o alfa da Granja, você consegue estar vendendo casa até a 5 milhões. Quando a gente começou, a gente fez uma casa, na verdade, com VGV de 1 milhão, no médio padrão. Então eu peguei, a gente usando muito, construindo para nós mesmos. A Larissa vinha já trabalhando com a parte de projeto, em algum momento ela abriu o escritório. Então tu começou com esse teu crédito pra tu construir porque pra vender. Eu era executivo e engenheiro. A Larissa começou a empreender. E eu usava, e foi um dos motivos que eu conheci vocês, pra falar a verdade. A primeira vez que eu conheci vocês, eu já tinha feito algumas casas para mim, eu construía, para mim, vendia. Eu falei, cara, eu preciso conhecer esses caras. Então, assim, e aí foi um dos pontos que mais me alavancou, assim, né? Eu também conheço o João já de um tempo, é o networking, né? Eu precisava conhecer o Diego e o Vinícius, então quando saiu a minha casa financiada no início, eu falei, cara, eu tenho que estar com esses caras. E foi isso. E aí eu começou o pitch do meu business, que era conseguir dinheiro para as pessoas, coisa que ninguém sabia. Então, e como eu vim do mercado executivo, meus primeiros clientes sempre foram executivos. E eu consegui fazer vendas para as pessoas que tinham um olerite muito grande com a família. A gente fazia sempre o projeto, a Larissa já tinha uma estrutura, né? O escritório veio alavancando, a gente fazendo mídia social, aquela caminhada, né, de todo mundo. Esses teus primeiros clientes que tu ia dando pitch, falando, tu chamava eles pra construir pra vender ou tu chamava eles pra moradia? Cara, os 2 primeiros clientes foi para moradia. E aí, na verdade, a gente já vinha construindo para vender e para morar. E aí depois a gente começou a alavancar para investidor. E aí foi um pouco disso, mas sempre pessoas muito conhecidas que tinham um grau de confiança na minha pessoa antes de eu partir para o mercado realmente de abrir para investidores, né? Quando quer falar onde que tem os melhores lotes, a inteligência imobiliária, onde que eu consigo melhor o VGV. Então, o que o João falou aqui, cara, para mim até é novidade, assim, né? Eu não entendo tanto quanto ele nessa parte de trade de imóveis, mas faz todo sentido, porque... E já avançando um pouco, hoje, na Alphaville está acontecendo o que chama de lei de oferta e procura. Você tem regiões fantásticas que todo mundo quer morar e você... É como se fosse 2 crianças brincando por um brinquedo. Você bota 100 crianças brincando por um brinquedo. Todo mundo quer o brinquedo mais bonito. É a analogia perfeita. Então é isso que vem acontecendo em Alphaville. Porque ele vive entre Barueri e Santana de Parnaíba, você tem uns condomínios de alto padrão e não tem mais lote. E vocês Mas fizeram... o mercado também que estava morto antes da pandemia. É um né? mercado que estava morto. Ele estourou tem 3 anos. Exatamente, eu acho que a pandemia catalisou isso fortemente, né? Várias famílias, executivos que tinham condições de morar com mais espaço, próximo a São Paulo, a questão do home office, eles se animaram, eles nunca tinham se atentado para esse mercado, que eles teriam condições
para fazer Larissa. isso, né? Eu ia perguntar, Larissa, aqui só um minuto rapidinho. Quando vocês começaram a fazer essas casas que vocês falaram, que eu fiz uma dessas também para morar e para vender, vocês analisaram a questão de projeto em cima de focar na venda ou focar no que vocês queriam e acabou vendendo? Como é que foi isso aí? Isso é super importante. Eu acho que todo mundo absolutamente pensa numa casa comercial, Sim, né? Que atenda a sua família, mas que depois ela se torne vendável, legal. né? Porque se você coloca coisas muito específicas, eu quero uma casa no estilo Toscana. Nem todo mundo quer uma casa estilo Toscana. O interessante, É. então, de a gente estar nesse mercado é criar coisas com liquidez. Exatamente. Mesmo que a gente não goste Mesmo que daquilo você não ali, goste. você tem que criar uma arquitetura que faça sentido para um Tem que ser futuro, né? generalista, né? Exato. Exatamente. Comercial, né? E isso às vezes é difícil, né? Porque quando você. É o sonho da pessoa, ela constrói um estilo toscano, mas de 100 pessoas, talvez só 5 vão querer o estilo toscano. Então você perde ali a liquidez para 95 pessoas. Então, realmente, hoje, né, a Larissa entende muito mais do que eu, mas eu acho que principalmente a arquitetura contemporânea, né? Vem muito no São mercado. 90% dos pedidos, 80%. Mas o neoclássico é bem forte aqui em São Paulo também. As pessoas gostam muito do estilo palacete também. O que é neoclássico? Explica pra gente. É um novo clássico, né? Um clássico, é uma releitura do clássico, né? E pra pessoal ter uma Então, noção, Tem coluna, porque as casas hoje É. não tem coluna. são aquelas Exatamente. casas tipo do maluco do pedaço, aquela que o tio dele morava, é? Tio Phil. Tio Phil? É isso É aí. aquela? É isso aí. É aquilo? Tipo, Acho que deve São aquelas ser, né? colunas bonitonas assim, com quase telhado uma normal. casa branca, mas... Entendi, é uma casa branca então, né? Um tipo leão na isso. frente, É, uma entendi. fonte. Sim, Exatamente. sim. As Muito pessoas bom. ainda gostam Mas isso muito. tá em alta aqui? Super. Ainda Sério? existem muitas pessoas que gostam. Que acham Aquela muito casa elegantes, né? É um tipo de casa que, assim, ela pode estar 100% moderna, a decoração interna, mas o estilo por fora, a pessoa gosta muito da aparência da fachada, né? Acha um sóbrio, Legal. elegante. E isso é uma coisa que se eu fosse Imponente. criar um produto imobiliário, a gente teria que levar em consideração, né? Sim, no Alphaville, sim. Lá no mercado das casas, por exemplo, de Belo Horizonte, eu já acho que não, e Granja Viana menos, mas no Alphaville... até é bem preocupado se a Eu tenho uma nossa pergunta casa vai pra você, vender. Larissa. Como não fracassar nesse mercado? Porque custa caro, né? Você imagina que você está colocando, sei lá, 5 milhões na compra de um terreno, mais na construção, tirando que o material está super caro agora, né? Aumentou muito por causa da pandemia. E se você errar na composição da casa, né? Quando você está ali fazendo o projeto. Como não fracassar? Qual é a dica que você daria para não fracassar dentro de um projeto? Por exemplo, em Alphaville, você disse que funciona um determinado modelo e estilo. Aí, se você for lá para BH, é outro. Como não fracassar? Você principalmente tem que conhecer aquilo que você falou, né? Dar uma volta no condomínio, já ver ali o padrão das casas que existem e o que as famílias procuram, e os condomínios, geralmente, eles estipulam a metragem mínima para essas casas. Então, não adianta você entrar num Gênesis e fazer uma casa de 200 metros, porque ela não vai atender ao padrão do condomínio. Eu tenho uma dica muito É? boa. Eu entro em contato com o corretor, sento com ele 2 horinhas e falo pra ele assim, ó, condomínio X, quem é a galera que vem procurar casa aqui? Eu vou pelo dinheiro, eu falo assim, quanto que essa galera ganha? Tipo assim, quando eu vou criar um produto imobiliário, eu quero Eles saber vão te quanto que a traçar galera tá ali tudo. ganha. E aí ele me dá um número que é tipo assim, 90% das pessoas ganham uma faixa entre X e X. E 10% é aquela galera que tá lá, sei lá, 20 vezes mais dinheiro. Qual produto imobiliário que você vai criar? Você não vai criar um produto imobiliário para 10%. Você vai criar um produto imobiliário para 90%. E aí você entra no quê? Na segunda dica dela. Tem que conhecer a região. O que se adequa àquele O que as condomínio. pessoas estão comprando, o que as pessoas estão em cima, quais casas estão valorizando, que estilo elas são. Por que aquela casa tá 15 milhões, a outra tá 15 também, uma vendeu e a outra não vendeu, Uma entendeu? dica que ela própria tem? Até do João Gondim, ele sempre fala, né? Traz um arquiteto da região, o arquiteto da região, ele entende aquele local. Mas eu queria fazer uma pergunta, que era o seguinte. Eu e o Vinícius, quando a gente começou a Minha Casa Financiada, há uns 3 anos atrás, a gente tinha uma teoria meio maluca. Não sei se tu lembra disso, que a gente falava assim, olha, o Brasil, ele se parece muito com os Estados Unidos, no tocante a ser um país muito grande, continental. E se você olha para os Estados Unidos, as pessoas moram em casas. Quem mora nos centros urbanos são jovens, são executivos, mas todo mundo quer ter casa, quer morar na periferia, né? E ter conforto. Beleza. A galera achava isso meio maluco. Chegou a pandemia, meio que desconfigurou tudo. As pessoas começaram a buscar suas casas. Hoje, quando a gente vem para São Paulo e faz reunião aqui com vocês e com todo mundo que a gente conhece, eu e o Vinícius, né, tá sempre aqui em São Paulo, a gente nota que a configuração dos escritórios mudou também. Ninguém vai mais para o escritório de 8 às 18, de segunda a sexta. A galera marca a reunião, a galera vai de segunda
e vai quinta, e isso faz com que a cidade cresça, as pessoas possam morar mais distante. O que é que vocês estão achando na hora de atender os clientes de vocês, o cliente na ponta? Eles falam como algo que, eita, Larissa, eu preciso botar agora aqui, mas eu não sei, talvez eu vá voltar pro meu trabalho. Ou não, ó, isso é definitivo, minha vida mudou e eu acho que vai ser assim daqui em diante. O que é que vocês acham? Essa tendência vai continuar ou vai voltar para o que era? Cara, da maioria dos clientes que chegam lá, a gente viu que isso chegou e vai ficar. Porque é impressionante. Todo mundo que chega, as empresas viram que as pessoas ficam mais produtivas. Então elas têm uma saúde mental melhor, conseguem estar com a família, conseguem estar com os filhos. E todo mundo, impressionante, né? Lá, todos os projetos que acontecem, pede, por exemplo, um escritório. Pede uma área para uma brinquedoteca, uma área de gourmet melhor para estar vivenciando com os amigos. E estúdio? Estão pedindo muito estúdio dentro de casa? Porque agora com live, com esse movimento online... É o perfil das famílias, né? As próprias crianças estão gravando, gamers, muitos gamers ganhando muito dinheiro com game. Muito dinheiro. Então, Meu filho eu não quero gamers, que faça medicina, nada. Eu quero que ele faça YouTube. eles falam, Gamer. Twitch e YouTube. Exatamente. A gente tem 50% das famílias tem que ter um quarto preparado para o filho. Alguns estão realmente ganhando bastante dinheiro com isso, né? Já são filhos grandes, já são Às homens. vezes eu acho, isso é um parêntese que eu acho interessante. Às vezes o pessoal acha, às vezes até com um olhar meio de preconceito, sabe? Mas não, eu às vezes vejo meu filho, eu acho muito maneiro, porque ele primeiro se espelha em mim, mas no segundo ponto poxa, ele tá ali, se posiciona pra câmera, ele força a falar correto, ele mostra, ele articula. Então, até se você parar a pensar como uma forma didática de oratória, retórica, é uma coisa que ajuda todo mundo, pô. Na verdade, Eles não é estão tendo só mais algo oportunidade tipo de como... desenvolver, né? tipo assim, não tô falando nem só no tocante será que ele vai ganhar dinheiro como youtuber? Não é nem esse ponto, poxa, é uma forma de você exercitar a sua oratória. Não, e a gente tá percebendo que os clientes que estão chegando no escritório, o dinheiro mudou de mão, assim, sabe? Tem muita gente sênior com dinheiro, é lógico, mas tem muita gente nova chegando com muito dinheiro. E aí você pensa, poxa, por quê? Como, né? Os conceitos são outros, então você tem que acompanhar a tendência de mercado. Sim. E um dos motivos que, né, a gente faz muito lá no escritório, eu e a Larissa, nós estamos já com 40 anos, mas assim, a gente vê tendência de mercado, porque chega cliente com 25, 26 anos, e vocês não têm ideia o quanto que esse cliente ganha. O mercado tá mudando de mão. Quanto que tá ganhando? Conta pra gente. Cara, aí, pô. Quero saber, né, velho? Vocês não sabem, vocês não sabem. Gente, por exemplo, principalmente na área de IT, os caras CIO de empresa na área de saúde tirando 120 pau. O cara com 26 anos, principalmente na área de TI. O que tem de gente na área de TI programando, e a empresa ganhando em libras esterlinas, fazendo serviço para fora, home office também permitiu isso. O mercado expandiu, então o que acontece? O pessoal tá saindo lá de fora para contratar estudante aqui, gente que acabou de formar aqui no Brasil, mão de obra mais barata, e bota essas pessoas, cara, essas pessoas começam a ganhar em libras. Eu tenho um cliente meu lá de São José dos Campos, eu tô construindo, quando eu fui fazer a análise financeira dele, o cara ganhava 120 pau. O cara novo, acabou de casar. Tipo assim, quando a gente faz até uma retrospectiva nossa, você fala, cara, esse cara, o dinheiro tá mudando de mão. E tá acontecendo coisas que nós, consultores, projeto, incorporando também, se você não vê essa tendência, um cliente quando sentar com você não vai conseguir capturar ele. Porque ele vai sentar com outro arquiteto, outro engenheiro, e esse cara vai capturar. Isso é interessante que você falou, porque quando a gente fala de casa de altíssimo padrão, a gente sempre pensa num cara final de vida. 50, 60 anos. Para o cara comprar uma casa de 25 milhões, o cara tem que ter uma vivência, pô. Né? Hoje não é fácil. O filho do Neymar tem, mas ok, o filho do Neymar é o único. Mas aí o que você está falando é interessante. Tem gente agora de 26, 27 anos comprando casa de 20, 25 milhões. A arquitetura é totalmente diferente. Sim, o modelo é totalmente diferente. Mas é comercial. Exato. Né? Por exemplo, o escritório ele estava sendo banido das casas. Não quero chegar em casa e mexer com o trabalho. Agora não. Agora né? é diferente. A pessoa é híbrida na empresa, ela quer um lugar para ir se encapsular, esconder das crianças. Não, e nesse mercado de tecnologia dele, o cara vai querer um laboratório dentro de casa para... E tem o pedido para quartos térreos, né? Pelo menos um quarto ficar ali embaixo, porque a pessoa está pensando, e se uma pessoa mais velha e mais idosa comprar essa casa depois, como é que ela vai subir todos esses degraus? Então as pessoas estão tendo essa preocupação. Esse quarto é quase que uma exigência hoje em dia nos projetos. Teve uma família que chegou, né, lá, chegou pra gente, o filho jogava um jogo que chama League of Legends. Eu não conheço muito do jogo. Conheço LOL, pô, já joguei. Os fenômenos de transmissão na Coreia, China, Brasil, o mundo inteiro. Tô pensando até em largar tudo e fazer tweet de LOL. Eu não conheço tanto, mas o pai
pai, ele começou o projeto e falou, poxa, ele vai falar, né, da onde que ele quer a varanda, a churrasqueira. O cara falou, não, aqui a gente quer saber o quarto gamer do meu filho. O cara já ganha dinheiro mais do que uma pessoa que acabou de formar, um menino, né? Sim. O menino. Então, assim, o mundo tá diferente. Mas eu tenho uma pergunta pra todo mundo aqui. Com 13 anos de idade, quanto que vocês ganhavam por mês? Fala pra mim. Zero. Zero. Pois é. Eu com certeza zero. Já tava ganhando dinheiro? Não tava É nada. que você naquela época já Eu era fora trabalhava, da caixa. trabalho escravo. Trabalhava fazendo pizza Eu pro meu entregava pai e ganhando marmita. nada. Mas assim, hoje em dia, 13 anos de idade já é a idade que a molecada, através de um controle ou um teclado, tá fazendo riqueza. Exato. Eu não vou citar nomes aqui, eu venho do mercado artístico e eu trabalhei com uma menininha que ela tinha 11 anos quando eu comecei a trabalhar com ela. Hoje ela chegou acho que a 6 milhões de seguidores e ela tava fazendo 30 milhões ano pelo Instagram. Tinham várias marcas que patrocinavam ela vendia vários produtos. O pai, a mãe e os irmãos pararam de trabalhar Agenciar ela. para cuidar da carreira dela. Só que é o seguinte, a menina tinha 11 anos, hoje ela tem 15, se eu não me engano, deve estar para fazer 15. Ela fazia 30 milhões de reais. Tem gente que vai viver uma vida inteira e não vai conseguir ganhar 30 milhões de reais. O pai e a mãe pensam na qualidade de vida dela. Primeiro a menina, por quê? Porque ela virou uma fonte de riqueza para a família. E isso é para a gente pensar no que você está dizendo. Quando eu falo de casa, quando a gente fala de repente montar um projeto, é uma alfaiataria. Eu monto a roupa, eu monto a casa para aquela família. Mas isso também é um problema. Por quê? Às vezes você vai fazer um quarto gamer que é gigantesco, que vai tomar metade da casa, e depois ela vai ser vendida para um tiozão de 70 anos, de 60 anos, que vai falar, mas que porra é essa aqui? Eu não quero, isso aqui é um salão Faz um de festa. pub, faz um O pub. que é isso? Então, assim, Discoteca. tem um lado positivo, que o cara quer fazer uma casa, mas às vezes ele tá fazendo um projeto que vai empacar. E aí a minha pergunta seria, e os projetos que são megalomaníacos, né? Uma alfaiataria muito justa que talvez não seja vendida posteriormente. Como é que faz? É uma das maiores dificuldades lá quando você pega no mercado lá em Alphaville, são essas alfaiatarias, né? O cara faz ali tudo que ele gosta, porque são os sonhos dele. E aí, às vezes, na hora de vender, o cara não vai ter liquidez. E aí vem a notícia ruim, né? Nem sempre a casa que você tá fazendo por causa de um sonho de uma pessoa é o sonho da outra. E essa é uma das maiores dificuldades. Mas E são aí, duas coisas diferentes também, né, Thiago? Porque, tipo assim, quando o cara vem pronto pra você, você tá ganhando seu dinheiro como Eu construtor. tô falando de construção aqui. Exato. Eu Você tá passei- ganhando dinheiro como construtor e que se o cara quer fazer uma casa barco, ele que se dane pra vender depois. Agora, Exato. no caso de incorporador, onde você tem que sim, pensar no Quando o futuro, cliente é investidor, ninguém vai fazer uma casa É outro barco. business. É Exato. outro negócio. é, No quando o máximo pra cliente é botar no investidor, Airbnb, né? Não, ele sempre pergunta a nossa opinião, o cliente investidor principalmente, né? E a gente tenta direcionar para o que é o mercado, né? Eu já fiz Casa Toscana, que foi um desses que talvez Elefante seja um branco. Elefante mico. E não vende E eu depois? tenho uma colega muito difícil, anos sem vender. Anos E uma colega fez um riad marroquino lá no. Eu vou pedir no pro Tamboré Vini 1. descrever. O que é um Descreva o que riad que é isso. marroquino? É o verdadeiro Taj Ah, não. Mahal dentro do condomínio. Ah, o Taj Um Taj Eu, Mahal. eu achava que era um. Qual é o nome daquele? elefante. Não, é cuscuz Taj Mahal. marroquino. Um Taj Mahal, exatamente. E aí, então, vendeu, assim, não? muito específico. Não tá à venda, mas vai ter que achar um shake para comprar no Vai ter que Tamboré 1. achar. É que tem gente nesse mercado que Exatamente. tem tanto dinheiro, ele faz o sonho e não tá tanto preocupado com liquidez, Não sabe? dá. Exatamente. Ó, mas me fala uma coisa, algo que a gente observa aqui no mercado de São Paulo, e aí eu acho que pode ser aplicável para vários locais, como a gente tá falando de como o cara sair do zero e chegar no alto padrão, uma coisa que eu observo muito aqui em vocês, principalmente em Thiago, é o estilo, o posicionamento, sabe? Às vezes eu vejo as fotos dele, ele tá lá na obra, com óculos escuros, tá de blazer, um sapato super legal, e você olha assim, poxa, esse cara é um baita de um gestor de obra, ó. O cara nem se suja. É o inverso daquele cara que tá de bota, calçadinho, todo rasgado e todo melecado. Você olha pro cara e faz, vixe, esse cara não é um bom gestor, ele tá lá no meio da obra, batendo a laje. Então eu queria que tu me dissesse, onde foi que tu teve esse insight? Isso é algo desse mercado? Não é, porque a gente tá falando de algo que é muita grana. Mas, tipo assim, tu já veio desse background de, tipo, tá sempre organizado, os clientes gostam disso, ou tu notou que ao longo do tempo, tu se vestindo melhor, se posicionando melhor, agregava mais valor pro teu serviço? O que é que tu conseguiu observar ao longo dessa tua caminhada? Cara, você falou algo aí que
É o tudo ou nada, sabe? Porque é impressionante. Quando você tem vários clientes, você começa a querer posicionar o seu projeto, sua obra. E aí você tem duas formas de fazer isso. Isso é uma caminhada de quê? De produtos que você oferta para o seu cliente. Então, assim, o cara que quando você vê um cara só tá fazendo a obra sujo, cara, não tem problema, ele faz a obra bem. Só que a gente não entrega só o produto. Então, o que a gente tem? Cara, a gente trabalha com imobiliária, a nossa imobiliária, a gente tem uma inteligência imobiliária. Quando o cliente fala comigo, eu consigo pegar dinheiro para ele, eu falo de crédito. Quando ele senta comigo, eu falo de projeto elétrico, projeto estrutural, eu falo de método construtivo, eu ajudo ele a colocar a chave na mão. A Larissa, a gente, até o final da obra, a gente tem um acompanhamento. Eu emito nota fiscal, que é verdade que tem muita gente que não emite. Esse mercado, só de falar isso, você já tira um monte de gente. Tem um engenheiro de segurança. Imagina, tem gente que não pensa nisso, mas cai uma pessoa na sua obra, bate um tijolo, a pessoa cai de uma altura de 6 metros. Cara, você é corresponsável. Quem está contratando a obra é corresponsável. O construtor é corresponsável. Então, assim, você coloca na sua obra, tem gente que coloca bandido, que tem antecedente criminal. As pessoas não olham isso. A construção do Brasil está mudando. Isso é algo, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente contrata todas as pessoas, a gente bate antecedente criminal. E por que a gente faz isso? Porque hoje, não que tenha problema, mas a pessoa está saindo ela tem um antecedente criminal, se ela vai entrar num condomínio, ninguém olha. Ninguém olha, e você está colocando uma exposição ali para sua construtora. E aí, assim, isso acontece demais. Quando você vai se posicionando só na obra, que é o cara que está ali, que eu não vejo problema, ele está fazendo o melhor dele, mas ele não é um bom gestor. Então a gente veio do mercado, né? Eu vim do mercado industrial, do mercado de multinacional, a gente trabalha com metodologia. Então, é importante você ter essa pessoa para estar olhando por esses cuidados. E você tem que ter a pessoa de execução também. Então, assim, o lado operacional ele é fundamental, você tem que ter a parte de gestão e você tem que ter essas preocupações, porque um deslize, você quebra o consultor. Então vamos lá, esse cliente de alto padrão, ele fica brigando por você por preço ou já estamos em outro game? É o game de qualidade de construção, se a construtora é séria, se você tem segurança, se você está fazendo toda uma gestão de construtora, é isso que o cara procura. Como é que é a visão do cliente frente não, vou brigar por preço e que se dane que você tem tudo isso? Como é que é? Você sobe o preço do seu produto, a avaliação do seu metro quadrado é absurdo, porque o cliente consegue entender o que eu estou colocando para ele. Ele vê valor. Quando você está num nicho que você vai falar tudo isso, ele vai olhar, poxa, você está me dando trabalho, ele não está vendo valor nisso? Cara, tudo bem. Eu tenho um monte de gente para te atender, eu não sou esse cara. Porque tem mercado para todo mundo. E a gente se posiciona de falar não. E não é uma resposta. E quando chega esse tipo de cliente lá, a gente fala, né, Lala? Não é pra gente. Eu falo de todo dia agora, não. Não. Quantos casos tristes você ouve aí, né? Eu contratei aquele pedreiro, o cara subiu com o meu dinheiro, e aí o outro nunca mais apareceu. Eu hoje jogo um valor tão caro que até eu nem acredito. Eu falo assim, pô, nem eu pagaria o meu serviço por esse valor. Porque eu já saí dessa. Eu não quero mais construir para cliente, eu quero construir para vender. Uma das coisas que vocês falaram, e eu acho que vale a pena frisar para todo mundo que está assistindo, se posicionar. Primeira coisa é a seguinte, você não está vendendo uma obra, você está vendendo uma experiência. Exato. Então, quando você vê o chefe e o encarregado da obra, dentro da obra, de blazer, os caras vão pensar, esse é o dono da obra. Esse é o cara que vai morar aqui. Esse é o cara que vai morar aqui. Então, assim, você não está se colocando como um construtor, mas você está se colocando no lugar do dono. E isso muda o jogo. Por quê? Porque ele vai cuidar daquela obra como se aquilo fosse dele. E não tem mais preço ali. É valor. E quando você coloca valor, vale o que quiser. Eu cobro o que eu quero. Eu posso aumentar o meu metro quadrado. Então tem gente que não consegue ganhar dinheiro no mercado imobiliário por não colocar valor. Ele coloca preço. E aí ele vai brigar com a concorrente. Aí o cara vai falar, mas o fulano tá cobrando R$1.000 o metro quadrado, que eu faço por 800. Pronto. Primeiro tiro no pé do cara é querer brigar por preço. Por quê? Você consegue dar qualidade? Você acha que a Ralph Lauren, você acha que a Dolce & Gabbana, se você chegar lá na boca do caixa e falar, não, eu quero comprar esse óculos, mas eu não quero pagar os $2.000, eu quero pagar R$1.700, ela vai falar assim, amigo, procura uma loja que seja compatível ao que você quer pagar. Aqui, o valor é X. Então, assim, acho que a primeira coisa do seu sucesso, né, fazendo uma análise de toda a conversa, é que você dá uma experiência para o cliente que é um pouco diferente das obras convencionais. Então o cara tem ali a certeza de que você vai entregar. Então vai em cima disso. Porque pedreiro é complicado mesmo, né? Pedreiro, funileiro, você sempre paga e não sabe se vai receber pelo serviço. Exato. Né?
normalmente você troca de prestador de serviço dentro de uma obra. Quando eu fui construir as minhas primeiras casas, quem começou não terminou. E é sério isso. E isso se estendeu para vários retrofits que eu fiz. Eu tive que reformar, e às vezes eu acho que construir é mais fácil que reformar. Né? Porque Eu acho não, tenho certeza absoluta. Que é só problema, cara. Você vai lá, compra um imóvel, no meu caso, eu faço uma avaliação visual, falo, não, eu vou dar um tapa aqui, a hora que eu começo a quebrar, o cara fala, não, mas esse cano aqui é de cobre, não vou conseguir passar, vou ter que passar tudo de novo porque a obra é antiga, e por aí vai. Uma das coisas que você falou aqui no começo do nosso bate-papo foi sobre a gratidão que você teve de ter tido uma boa escola para fazer você chegar onde você chegou hoje. Né? Eu acho que nada na vida se constrói sem gratidão, e para mim eu acho que esse é um dos pilares. Né? Você falou de várias coisas que eu acredito que vão de encontro ao que faz um vencedor, né? E é ter gratidão pelos seus professores, porque hoje eu vejo o Diego ensinando todos os dias, né, cara, postando, eu vejo os caras do Minha Casa Financiada sempre dando muito conhecimento, o Vinícius também. E eu tenho gratidão porque quando eu conheci o Vinícius, né, através do João Carlos Godin, que é também um grande mentor, acho que de todos nós, foi no almoço, eu olhei pra cara dele e falei, mano, eu conheço esse maluco, quem que é esse cara? Desconfiou dele porque é carioca, não, né? eu segurei a carteira, né? Aqui, coloquei no bolso. Não, meu pai até hoje, pô, não acredita que Aí eu falei, caraca, velho, eu falei, puta, eu vi, falei, mano, na hora bateu porque eu conectei. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelas coisas que eu já ouvi de vocês também, porque a vida, pra mim, é igual uma pizza. Cada pedaço vem de alguém, né? E você completa a sua pizza, você completa a sua vida com interações que você faz a toda hora, a todo momento. Então, eu acho que a gratidão do que você falou vem de encontro a esse bate-papo, porque eu sou muito grato às pessoas também que me trouxeram informação e me formaram para hoje eu estar aqui batendo um papo de alto padrão, né, com pessoas que, poxa, chegaram aonde muitas outras querem chegar. Aí você falou um ponto, né? Gratidão, é isso. E networking traz essa possibilidade aí de você estar com pessoas boas que realmente mudam a sua caminhada. Eu tive essa experiência, tanto com o Vinícius quanto o Diego, tive o João. Eu tô sempre fazendo mentoria, então também eu acho que para quem tá assistindo a gente... Isso é um ponto legal, eu acho, muito pra gente importante. trazer, né, o próximo passo. Merchan? Não. Oferecimento. Minha Casa Financiada. O Thiago, ele chegou num nível bacana, ele falou aí, começou a construir casa para vender, juntamente com a Larissa. Ele daqui a pouco começou a trazer clientes, moradia, depois investidores. E ele começou a observar que para entrar no alto padrão, ele precisava conhecer pessoas e investir em network. Então, Thiago, como é que se investe em networking? Porque a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente de casa fazem assim, não, pô, eu queria conhecer gente, eu queria que as pessoas fizessem para mim. Eu queria que, sei lá, eu quero falar com Diego e Vinícius. Eu quero ligar pra Diego. Eu fico olhando assim, bicho. Cara, o network, ele passou por uma... Não era eu pra responder, mas passou por uma transformação de um tempo para cá muito grande. Antigamente, network era você ir pra uma reuniãozinha, trocar cartão, conhecer, e cada um fazia o que podia pelo outro. Hoje eu vejo muito, e não existe network sem vivência, sem relacionamento, sem, tipo, o que você pode dar pra essa pessoa sem esperar nada em troca. O que eu posso dar pro Joãozinho sem esperar nada em troca? Quando a gente se conheceu lá, a gente não tava falando de dinheiro, a gente não falou quem ganhar nada. E até agora a gente não sabe quem a gente vai ganhar. Nunca falamos de dinheiro, a gente é sócio, até agora a gente não sabe quanto que cada um vai ganhar, mas a gente viu que a gente tinha a dar um pro outro, entendeu? Então a gente se doava pra um relacionamento, e não é só isso. Joãozinho, se a gente quiser, a gente pode ir ali num kart, a gente pode jogar uma bola, a gente fez uma amizade. Eu acho que a questão do networking hoje se tornou mais amizade. O que você pode dar sem esperar nada em troca, de você realmente poder viver ali aquele momento com aquelas pessoas. Esse é um ponto com pessoas que estão até num nível social um pouco parecido com o seu. Porque, querendo ou não, ele é amigo em comum, é uma história. Verdade. Mas quando você quer ascender, você quer ir para um outro nível, você precisa investir de alguma forma. Mas hoje em dia existem vários caminhos para isso. Tipo, mas é o que eu penso, isso é uma escada, pô. Não tem como eu, lá de baixo, querer falar, tipo, sou um cara de investimento, acabei de botar R$10 na XP, eu vou querer ser amigo do Thiago Nigro, mano. Você não vai ser amigo do Thiago Nigro. Não vai. Mas você vai ser amigo do cara que investe 100. E quando você tiver amigo do cara que investe 100, o cara que investe 100 conhece o cara que investe 200.
E você é uma escadinha. Não tem como você ser amigo dos caras top do mercado enquanto você não estiver caminhando, pô. Você tem que criar amizade com gente abaixo, com gente abaixo. Uma hora, talvez, você chegue lá ou não chegue também, ó. Bilionário anda com bilionário, milionário anda com milionário, pobre anda com pobre. É e isso, assim é essa a escada vida. assim. Não tem jeito, porque você imagina o seguinte, vamos pra Dubai? Eu vou com o meu jato. E aí? Cara, já que você vai com o seu, então beleza, a gente se encontra lá. Fechou. Beleza, eu tô falando a mesma língua. Exatamente. Aí eu vou falar, vamos pra Dubai? Vamos. Eu vou de primeira classe, 70 pau. O cara já fala, já engole o seco aqui, ó. Fala, porra, não dá pra ir. Não dá pra ir. Porque a gente já vai conversando Não, na e a reunião. conversa é assim, Viu, Diego? pô. A gente vai na primeira classe, a gente já vai conversando. Não dá. Vamos de executiva? 15, já consigo. E tem gente que não consegue pagar os 15 pra ir. Isso já é a peneira do que o Diego tá falando. Então, assim, às vezes você não vai conseguir estar lá pela força do capital. Mas o seu intelectual já é, mesmo você não estando milionário. Então, acho que uma das grandes coisas... Isso eu acho bem real, mas o que eu observo hoje também no mercado é que existem alguns atalhos. Existem algumas coisas que te permitem. Por exemplo, você quer conhecer investidores, você pode ir para a mentoria do João Gondim. É uma coisa que, se você parar a pensar, não existia há alguns anos atrás. Como é que você encontra pessoas que pensam como você para que você possa se relacionar com elas? Isso não existia, pô. Isso era o quê? Maçonaria, pô. Tipo, como é que eu entro num negócio desse? É como o Vinícius disse, né? Sem esperar nada em troca, as coisas vão acontecendo. E as informações vão sendo compartilhadas, algo que era segredo de Estado. A né? Larissa, Um tempo a atrás. Larissa mesmo tá no grupo de arquitetura, que não é tanto aqui nosso ramo, mas eu sei que tem eventos, o pessoal vai, o pessoal viaja, o pessoal paga pra estar lá. E isso tem algum motivo você tá ali. Então, eu queria que o Thiago falasse um pouco da experiência dele, porque ele já entrou, que eu sei, em várias mentorias aí de parceiros nossos. Eu gosto e de traz frutos, não traz frutos. O que é que tu tá vendo? O João aqui, por exemplo. Primeira vez que eu conheci o João foi numa mentoria. E, cara, eu fiquei maravilhado. Ele deu uma aula, não é o tema de hoje, mas sobre tokenização imobiliária. Então, assim, você vai conhecendo pessoas que vão movimentando a sua vida. A Larissa faz parte do CAD, depois ela contou, ganhou algumas experiências, foi para Milão, ela vai para Europa, ela vai para a Ásia, ela ganha prêmios de arquitetura. Por quê? De desempenho. Eu invisto nisso. Então, eu sempre estou fazendo umas 3 a 4 mentorias por ano para eu conseguir fazer bem feito. Então, por exemplo, eu comecei a construir lá atrás. Já tinha um cara que começou a fazer a casa do Pablo Marçal, ele fez a casa do Thiago Nigro. E aí eu comecei a ver que ele fazia a casa dos mais famosos de Alphaville. E eu falei, eu vim do mercado executivo. Eu falei, cara, esse cara está num lugar que eu não tô. E tá tudo certo, cara. E não é ambição de ruim, é uma ambição do bem. E esse cara, quando ele abriu, eu já acompanhava ele, eu ficava vendo lá no Instagram, dando F5, ele todo dia, cara, todo dia. O dia ele foi abrir a primeira turma, mentoria para como captar os clientes aqui em Alphaville da melhor forma possível. Esse cara é o César da Potência, se ele estiver vendo a gente, um grande abraço. Boa. Cara, sucesso. Eu fiz a mentoria com ele. Hoje ele é meu amigo. Hoje ele almoça comigo. Ele faz projeto, ele conversa com a Larissa. Hoje, esse cara, ele fala com o Thiago Nigro a hora que ele quer. Um dia, né? A gente tá no mesmo edifício que o Thiago Nigro tá, toda essa turma, né? E eu não conhecia. Ele me apresentou lá e, tipo, ele tem esse acesso. Então, assim, é algo que você também tem que buscar. Exato. É o que Você eu tô tem querendo que buscar. dizer, é isso, sabe? O que você tá querendo dizer ou você consegue na amizade alguém é amigo de alguém, ou você tem que pagar pra ser amigo de alguém. Então, mas eu vou falar, E é a tudo típica bem, coisa é que você não normal, compra entendeu? também. Isso. Vou falar, você não compra. Exato. Eu posso te colocar de frente com o Thiago Nigro, em 3 minutos ele fala, tá, beleza, deixa eu aqui tomar um café. Exatamente. A questão é o seguinte, você pode até não ter, mas você tem que ser. E você tem que ser um cara completo. Então não adianta você também querer pular uma fase, né? Uma semente, essa é uma parada que eu aprendi na minha vida. Uma semente já é árvore, mesmo quando ela semente. Então o que quer dizer isso aí? Você às vezes pode ficar de frente com a pessoa que você ama, mas se você não trouxer algo novo pra ela, você passa despercebido. Então, assim, você só conseguiu ficar dentro do relacionamento que você conquistou porque você trouxe coisas novas. Sim. Então, eu acho que o mais importante dentro do que a gente está propondo é o que você vai agregar. Ó, a minha estratégia para ficar amigo do Thiago Negro eu até falei no último episódio. Ah, eu vi, Tu viu o último polêmico, episódio? eu vi. 5 mil reais também, pra eu vi. quem... Esse trecho aqui, esse corte, Ó, você já corte tá do lado agora. do cara que tem um 5 mil contrato reais. com ele, ó. Thiago Negro, eu quero construir a casa na frente do seu terreno aí, no meu nome, eu construo, faço a casa e te dou o lucro. Inclusive,
O que eu tô dando pro cara? Ele não vai gastar nada, eu vou dar, sei lá, 10 milhões de reais pra ele e ele vai falar, pô, agora você é meu amigo, pô. Na verdade, você tá querendo mídia. Você quer ir lá pro Cara, PrimoCast. Você Cara, quer não, participar pô. agora. Você quer... Cara, não, quem não pô. viu... O cara tá com fundo de investimento agora, arca, pô. Inclusive, Pela quem não... BTG. Tem que Exato. falar aqui, ó. Quem não viu o episódio de Vinícius falando o que o Thiago Nigro poderia fazer no terreno dele que tá parado, assista. Foi no Mi Casa que a gente gravou, não foi? Foi no Mi Casa, exatamente. Podcast Mi Casa, tá lá. O que fazer com o terreno parado. Você deu tilt na minha mente porque eu falei, a gente tá no mesmo lugar, pô. Eu falei assim, como Só é que um canal que é pode? diferente, pô. Ô, Thiago, fala uma outra coisa. Quando a gente se conheceu, tu tinha um escritório bacana em um local. Era lá pela área de Alphaville também. Daqui a pouco eu sei que o Thiago voltou e fez assim, velho, eu vou pro prédio do primo rico E não foi ele que fez aquele escritório bonito, tá? Porque... Ele tá do lado aqui, Exato. Me conta aí, por que danado foi que você quis sair da sua zona de conforto pra pagar um local mais caro? Pra um local que é até relativamente perto. Eu me lembro que a gente tava assim no rooftop, tu fez, é ali. Eu ficava olhando assim, ali é, sei lá, 5, 10 mil a mais, mas vale a pena por causa disso, isso. O que é que te fez mudar? Porque foi muito rápido, não foi do nada, assim, vou lá, que se dane, acho que Larissa deve ter ficado olhando. Pera aí, pô, acabei de ajeitar esse escritório. Tava bonito o nosso outro escritório. Tava. Era bonito pra canela lá. Tava lindo. Aí eu falei, lá vem outra obra, né? Minha vida é só obra, vamos lá. Não, então, mas eu tava com ela lá, assim, a gente conversando, tomando um vinho, assim. Aí eu lembro que eu virei pra ela e falei assim: todo cliente que chegava tinha tido alguma experiência ali na Avenida Copacabana, ali, né? Ficam os principais bares, restaurantes pra fazer network. E toda vez que eu ia com algum cliente, eu ia ali na Avenida Copacabana. E aí eu comecei a ver que pessoas que eu admirava muito, cara, o Thiago Brunet é um cara que eu admiro muito, que eu sigo. De manhã eu gosto de ver as lives dele, e ele tava lá também. Pablo Massal tava ali perto. Thiago Nigro tá lá. César da Potência. Votou em Pablo Massal? Não, deputado? não votei no Pablo Só Massal. um detalhe. Não votei. Mas poderia ter votado. Mas poderia ter 250 mil outras pessoas 250 votaram. votou. Mas assim, as pessoas que tem ali é um network absurdo. Que realmente agregam, né? Os restaurantes, né? Que você falou onde Exato, comem. exato. É onde comem, Cara, você exato. tá na piscina gelada, né? Você falar pros outros, você tem que pular na piscina. Exato. Eu queria vivenciar ali. É diferente. Você acha que 2 quilômetros é pouco, mas não é. Você começa a viver ali a rotina no prédio. Por exemplo, lá tem um restaurante havaiano que a gente adora, eu e a Larissa, a gente vai muito. Acho que o Primo Rico gosta também, que o Thiago Nigo vai lá direto. E aí, assim, a gente conversou rapidamente, mas é ainda longe, mas você tá num ambiente que as pessoas estão lá. Os investidores estão lá. Por exemplo, o Flávio, né? Isso é interessante, network não é aleatório, network é intencional o início. Tem que ser intencional, tipo, você mudou todo o seu escritório pra estar num ambiente que você sabe que tem ali potenciais clientes. Sim, e são pessoas que eu admiro. Cara, o Thiago Nigo, eu já assinei o curso dele, eu gosto, é um cara que me inspira. Cara, várias pessoas que me inspiram estão lá, por que eu não vou estar perto de pessoas que realmente me inspiram? E aí, assim, não é nem peperendo algo em troca. Eu atendo meus clientes, por exemplo, o Bruno Shark tá lá também. Se ninguém sabe, o Bruno Shark é o maior tubarão imobiliário hoje de Alphaville. Ele vendeu a casa do Neymar, por exemplo, por 20 milhões. E ele é um dos caras que tá para vender as maiores mansões lá do Tamboré 2, ele que vende. É um cara que também tá lá. É um cara bom pro The Real Estate Brasil. Merchan, Não sei chegou o momento. Não sei se vocês estão sabendo, viu, Thiago e Larissa, mas vai vir, vai vir um programa aqui desafiador e chama-se The Real Estate Brasil. É só doido que participa, né? A galera é maluca, estão querendo construir uma casa de 9 milhões lá no Gênesis 2 e é só o que eu posso falar de spoiler. Assistam no seu melhor streaming. Mas é só gente maluca, descompensada, entendeu? Porque falaram que a casa vale 9 milhões de reais e tem gente não conseguindo vender casa de 200, 300. É um obstáculo aí a ser analisado. Tá até triste. Você não sabe nem se vai vender mais. Ela falou que só gostam de palacete. Já fiquei nervoso. O outro falou que... Eu vou falar, a coluna vai ser aquelas italianas. A gente vai ter que meter 3 colunas na frente da casa, assim, ó, pra vender. Não, tá linda aquela casa. É isso Maravilhosa. aí, Spoiler nenhum. Quem fez, eu não vou nem falar. Vambora. Não pode agora falar não. muito. Só no streaming. Mas vai estar no seu streamer preferido. Exato. Se Deus quiser. E pra gente fechar aqui, Thiago, se você tivesse hoje começando,
Quero uma dica sua e uma da Larissa. Larissa, ela público feminino, arquiteta, é uma conversa. Como chega lá? Porque hoje o que mais tem é arquiteto que sai da faculdade Exato. e não sabe o que tá fazendo. Larissa vai dizer, primeira coisa, compra o curso Minha Casa Financiada, aprende crédito imobiliário. Calma, mas a minha pergunta... Calma, não fala isso ainda não. Minha pergunta é, se você fosse começar hoje, que obviamente é algo interessante você refletir, porque depois que você olha aquilo que você passou, você sabe o que você acertou, o que você errou, o que você ficou dando murro em ponta de faca por muito tempo, né? É até uma máxima, né, de todo milionário, né? Quando ele perde tudo, ele diz, não tem problema eu perder tudo, eu reconstruo isso em 1 ano. Então, o que é que você faria se estivesse começando hoje? Ou se você estivesse falando para um rapaz que estivesse começando hoje, que está assistindo a gente, que tem, sei lá, seus 23 anos, 24... Além de casar com um arquiteta, Thiago, fala aí, o que é que você faria? Ganhei ponto agora. E depois eu quero ouvir a Larissa. Eu acho que assim, você consegue cortar muito caminho realmente estudando antes, né? E correndo atrás, escolher um nicho. Se eu tivesse que fazer 2 coisas, porque falar várias coisas fica difícil da gente tangibilizar. Escolhe um nicho e seja o melhor naquele nicho. E para você ser o melhor naquele nicho, você tem que estudar. Ponto. Então eu vejo um monte de gente que compra curso para gastar dinheiro. Cara, compra o curso e faz o curso. Tá hoje acontecendo em pessoas que compram 5, 6 cursos, acho, para dar um alívio na consciência mental, mas não faz o primeiro. Cara, não compra 5, compra 1, compra meio, ou não compra, mas estuda. Mesmo no mercado, aí, se você pegar qualquer mercado digital, você vai conseguir muita informação gratuita, você consegue seguir pessoas que têm conteúdo. Então, assim, eu, por exemplo, eu consegui estudar bastante, mas tinham etapas que eu tive que passar, que deu problema, muito problema, não vou falar que não. Se eu tivesse estudado e tivesse tido mais mentoria, cara, até vocês. Problemas que eu tinha de crédito, que eu não tinha, por que eu busquei vocês? Porque eu precisava destravar isso em mim. E aí eu fui pegando várias etapas e fui escolhendo mentores para essa caminhada. Cara, estudar, escolhe nicho. Cara, escolhe o nicho, porque eu vejo gente sobrevoando um monte de tema e não faz nada bem feito. Cara, você faz corporação, legal. Você faz projeto, cara, seja o melhor, faz gestão de obra. Escolhe o seu caminho, entendeu? Não sobrevoa tema demais, não. Escolhe um, depois que você estiver fazendo bem feito, escolhe outro. Hoje, essa turma nova, né? Já tô falando que eu tô com 40, mas o pessoal tá muito imediatista. Então, cara, faz, escolhe, completa, depois faz outro. Isso é uma coisa que eu observo em amigos, não só da construção, mas em diversos setores. Pode observar, aqueles que de fato têm um alto nível é porque eles permanecem no mercado por muitos anos. Tipo, a gente só faz isso de construção desde sempre, né? E geralmente as pessoas que não têm tanto sucesso, ou não têm sucesso, elas agora é construção, amanhã estão vendendo roupa, daqui a pouco estão em outro mercado e ficam o tempo todo planando em várias coisas e não se aprofundam, né? Eu acho que a busca, ela é uma coisa muito natural do jovem, né? Mesmo você escolhendo uma profissão, tem um leque muito amplo. Na minha profissão, por exemplo, você pode mexer com restauro, trabalhar com a recuperação do Museu do Ipiranga. Puxa, que trabalho legal que foi esse aí, né? Tô doida Foi pra ir muito lá. legal mesmo. Tô doida pra ir lá, ainda não fui. Tem que ir, eu não fui. Você pode ser paisagista, você pode ser designer de interiores, você pode trabalhar só no mercado de edificação, predial, né? E assim, é aquilo que você falou da gratidão. Eu tenho gratidão pelos lugares que eu passei, porque eu aprendi muito até a identificar o que eu queria trabalhar, em que nicho eu iria focar. Eu comecei em prédio, e depois eu foquei nessa parte de casas, interiores e toda essa parte, né? E é o que eu amo fazer, realmente. Então, quando você ama, deslancha, né? E essa vivência, eu acho que ela é importante. Tanto isso de buscar esses cursos, essa informação, essa mentoria de quem que hoje está disponível para todo mundo, né? Que não existia isso, isso era tudo segredo de Estado, né? Esse compartilhamento de informações de todas as profissões, isso não existia. Hoje você encontra, né? E passar pelos lugares que eu passei, você fazer um bom estágio, isso é super importante para você absorver o que realmente tem de fato no mercado que você não aprende na faculdade, né? Show de bola. Posso pedir pro João Angelim encerrar, que ele sempre fala bonito, né? Fala bem, fala bem. Ele fala bem. Tem mais alguma anotadinha aí no teu caderninho que eu vi tu olhando? Não, na verdade eu acho que tudo que foi falado aqui, se as pessoas realmente levarem isso para a vida delas, né, mas com execução, porque uma coisa é você se inspirar em alguém, outra coisa é você expirar, ou seja, suar, botar a coisa para acontecer. Vai dar certo. Isso é uma coisa, deixa eu cortar uma coisa, quando eu conheci o João Angeli, eu apertei a mão dele, eu lembro até hoje. A gente terminou a primeira conversa, eu falei assim, porque é uma coisa que já estava no nosso coração há um tempão de fazer, eu falei, cara,
é pra acontecer, não é? Eu falei assim bem pra ele. Foi. Eu só faço coisa que vai sair do papel. Ele falou, comigo é a mesma coisa. Porque tem um monte de gente que só fala, fica, vamos se ver, vamos ver se vai acontecer, se vai acontecer. Cara, se não vai acontecer, fala logo que não vai acontecer. Então isso foi uma das coisas que João hoje é nosso sócio. Eu falei, cara, vamos fazer isso rodar? Tem que ser. Ele falou, vamos rodar. Hoje o negócio, a gente já gravou, já vai fazer a gravação, aí o negócio tá acontecendo da casa. Então, acho que isso é interessante também. Hoje tem muito mimimi. A molecada não tá preparada para uma bronca, o chefe fala qualquer coisa, o cara quer mudar de emprego. Existe aí... antigamente tinha tradição. Você entrava numa empresa, fazia carreira, o cara aguentava lá muitos anos. Hoje em dia você vê a molecada com, 5 anos, já passou por 20 empresas. Né? E não é nada. O cara acaba ficando frustrado, você vê que as clínicas de psicologia estão cheias, porque é muita gente frustrada por metro quadrado, e ninguém consegue se desenvolver. Mas eu costumo dizer que a academia, né, é igual fazer negócios. Você precisa de rotina, você precisa comer bem, você precisa dormir bem, e você precisa malhar para ter resultado. Para você ganhar dinheiro, você precisa de rotina, você precisa ter um projeto, você precisa lutar por ele e acordar, dormir e viver para que aquilo dê certo. Porque se você desviar um pouco o seu foco, o pedreiro te abandona, você não consegue fazer a venda e por aí vai. Então, eu acho que o que falta é inspiração, porque inspiração todo mundo tem. Hoje você tem conhecimento, antigamente eu tinha que ir para uma Larousse cultural, você que está assistindo aí nem sabe o que é isso. Eu tinha que olhar lá na página e descobrir. Hoje você digita no Google e a informação tá fácil. Só que essa facilidade trouxe um bando de imbecil. Gente que não consegue usar essa informação para realizar. Então acho que está faltando realização e menos inspiração, porque inspiração todo mundo tem pra caramba. Você senta para conversar, as pessoas conseguem fazer modelo de negócio, Diego, em 3 segundos. E na hora de executar, nada. Eu venho do mercado do audiovisual, né? Eu tenho uma das maiores locadoras de equipamento cinematográfico aqui no Brasil. Cara, sou sócio do Raul Gil Júnior. Por quê? Porque eu entrei como estagiário no programa, saí como praticamente assistente de diretor e eu fui reconhecido pelo que eu fazia. E aquilo me transformou num cara de confiança dele. E hoje ele abre as portas que eu preciso. Então, para abrir as portas que você talvez precise, para que a gente precise, você precisa de pessoas que confiem no seu trabalho. Depois disso você vai ter tudo. A vida vai te trazer tudo. Exato. Né? E tem uma coisa também que eu acho sobre isso, é que nem todo mundo tem a condição de conseguir lidar com vários projetos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas... Uma coisa que eu falo para Diego, a gente só tem plano A, pô. O plano A é o Minha Casa Financiada. A gente não tem plano B, o que a gente vai fazer? Diego até saiu desviando esses dias, fez uma escola, fez uma barbearia. Eu falei, irmão, plano A, irmão, plano A. Isso é uma coisa que eu vejo que poucas pessoas têm, mas a grande maioria só consegue focar em um. E as pessoas tentam focar em vários e não conseguem. Você é um cara que eu já vi que você consegue se dar ao máximo em todos os projetos que você entra. Então isso é um diferencial, mas isso não é para todo mundo. As pessoas acham que elas podem fazer um projeto ali, um ali, que vai dar tudo certo. Não, pô. A grande maioria, igual a mim, só pode focar em uma coisa, que é aquilo ali que vai dar certo. E se não focar, não vai dar certo. As pessoas querem começar a construir, mas quer continuar fazendo uma coisa cá, uma coisa lá, uma coisa cá. Não vai dar certo. Mas eu vou falar uma coisa. Eu viajei o mundo graças a uma câmera na mão. Né? Eu gravava casamento, depois eu comecei a trabalhar na televisão e a câmera ela me deu a oportunidade de estar em muitos lugares e verem pessoas. Eu consegui assistir de camarote pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas quebrando e realizando de perto. Então eu acho que uma das coisas que me fez chegar onde eu cheguei também foi poder vivenciar muitas relações. Né? Então, por exemplo, eu fui lá para a Coreia do Sul, saber o que era um K-pop, conversei com os caras mais famosos, que são o BTS, fiz um documentário com eles, e aí eu trago um pouco do BTS para dentro de mim, e também trago, por exemplo, campanha política, um pouquinho do que eu aprendi em cada campanha. E aí eu fiz muito futebol, eu fiz muito documentário, e isso me deixou uma pessoa generalista. Hoje eu sento com qualquer pessoa para conversar, e eu consigo entender o ponto de vista dele. Por quê? Porque a televisão, o vídeo, ele me deu um contraponto. Só que eu não fui cameraman. Eu estava cameraman.
Né? Tanto é que eu vou contar rapidamente aqui uma das chaves que mudou a minha vida. Eu estava gravando o Gino e Geno em 2007. Estavam no ápice naquela música. Aí eu bebo, bebo, era. E eu virei, tava com a câmera no ombro, eu virei pra ele e falei, ô Gino, quando que a gente vai gravar o seu DVD? Aí ele virou pra mim e falou, mas você faz isso? Aí o pessoal falou, ele é o João Gil. O João Gil, trabalha no programa Raul Gil, ele subentendeu que eu era da família. Beleza, eu olhei pra cara dele e falei, então, vamos gravar? Ele falou, pô, então vamos. Tô precisando. Me passou o telefone do Maurinho, que era o empresário dele. Eu ganhava na época, sei lá, acho que uns R$1.000 por mês. E eu fechei um trabalho de 300 mil em 2007. Caraca. Pra mim era muito dinheiro. Hoje Então a gente tava falando assim, ó. 1,5 milhão. A gente tava. Fácil. Fácil. Mas vamos colocar isso em números. Eu ganhava 1.000, teoricamente eu ganhava 12 mil por ano. 300 mil era tipo 40 anos, 30 anos de vida. Bom, beleza. A primeira coisa que eu fiz foi, eu não tenho competência pra fazer serviço. Eu fechei, não tenho. Eu cheguei pro meu chefe e falei, eu preciso de ajuda. Ele falou, mas o que você fez? Eu falei, olha, eu tenho um DVD pra gravar dia 21 de abril de 2008. Eu tenho um budget de 300 mil. Ele falou, mas porra, como que você tem um budget de 300 mil? Que loucura. Ele falou, cara, eu tô há 30 anos na TV, eu nunca fechei um negócio desse. Enfim, ele contratou as pessoas. Na época era o caminhão da MTV, só câmera boa, não era nem HD naquela época, mas ele fez. Eu contratei o meu chefe para ir lá e fazer. Todo o dinheiro que sobrou, eu investi em equipamento. Né? Eu poderia ter comprado um carro, eu poderia ter comprado roupa de marca, eu poderia ter saído da minha pobreza financeira e entrado numa riqueza aparente. Mas eu preferi investir em ativo e não em passivo. Tanto é que eu só fui ter o meu primeiro Nike com 28 anos de idade. Eu nunca tinha comprado uma roupa de marca. E eu tô contando toda essa história para dizer o seguinte, o jeito como você se veste de sucesso, o jeito que você vai para a obra, o jeito como você conta do seu passado e prospecta o seu futuro vai te colocar no lugar que você quer. Então eu acredito muito que nenhuma chave é virada à toa e nenhuma pessoa chega no lugar e ergue o troféu à toa. O Neymar, para ser o primeiro do mundo, ele apanha pra caramba da mídia, ele apanha dos jogadores, ele apanha de todo mundo, mas ele precisa se manter forte na hora da pancada. Então eu acho que para encerrar o nosso bate-papo, a gente tem que pensar muito naquilo que você quer se tornar, porque você se tornando, o resto vai vir na consequência. Mas aquilo que você se tornar também vai trazer muito problema para você. E eu acho que administrar problema e gostar de problema vai te levar para um outro nível. Né? Então, o mercado imobiliário ele é um grande problema a ser resolvido. Se você gostar de problema, você vai ganhar dinheiro. Por quê? O primeiro problema, os alvarás. Você tem alvará? Ah, não tenho. Você manja, não manjo. Grapoab, por aí vai. Então, eu acho que gostar de problema é um dos grandes indícios para você ganhar dinheiro. E baixar bastante o problema, hein? Vai, não vai? E só ganha dinheiro quem resolve o problema, é isso. Falei demais, né? Foi bom. Muito bom, João. A gente Foi, sempre foi bota- hipnotizante, foi hipnotizante. Ele é Então, muito bom. pessoal, se inscreve no nosso Eu costumo falar Nossa, que... quebrou Ei, tudo aqui, quebrei velho. tudo. Quebrou tudo agora aqui, ó. Eu falei que eu não entendi nada que você falou, mas foi bonito. Obrigado aí. eu Só fiquei faltou muito tu feliz. falar assim, galera, se inscreve no canal. Ó, se inscreve no Já viu canal. isso tudo. Já vai lá, segue João _Angeli _ Minha Casa Financiada. Abreu Reis, construtor. Abreu Reis. Aí, foi ligeiro, hein? Larissa Abreu Arquitetura. Muito bom. E você podia cantar pra gente no final, né? Já que o Marrone não veio, o Bruno tá aqui. Já pode cantar. Desde que eu namorava com a Larissa, o pessoal falava que eu era o irmão mais novo. Eu acho que eu né? cantei com Sabe. ela só porque eu era o irmão mais novo do Marrone. Muito Enganou, bom. enganou. Ganhei bem. Então é isso. Acabamos então? Valeu, Vambora, pessoal. galera. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Um abraço, obrigada. Obrigado.